Olá, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade à parte 2 do livro de Jó, tá? Então, Deus responde a Jó. E aí Deus responde esplendidamente a Jó, né? Onde você estava quando eu fundei a terra, quando eu fiz todas as coisas nessa terra. Você tem inteligência, então pensa bem. Desde quando o vento tem pai, né? Eu sou o Senhor de todas essas coisas, foi eu que criei tudo e o Senhor foi falando as coisas pra Jó, foi falando. Tudo isso. De certo você sabe onde você estava, porque você tem muitos anos de vida e você vai viver mais muitos anos de vida. Então você sabe dessas histórias, sabe de todas essas coisas. E aí Deus falou pra Jó: agora cinge seus lombos, se tenha como um varão e me responde. É como se fosse assim, Deus falou pra Jó: olha só, seja homem, assuma o que você tá falando, preste atenção no que você tá dizendo pra mim, sabe? Deus tá dizendo isso pra Jó. E aí ele falou: cinge seus lombos como homem e eu vou te perguntar e você vai me responder. Até quando farás tu meus juízos e você me condenarás pra se justificar? Forte na igreja. E aí então Deus falou um bocado pra Jó, né? Foi exortando ele, falando. Isso você encontra no capítulo 40 ao 41, mais ou menos. E aí Jó se arrepende, dá graça ao Senhor e diz que realmente errou, não tinha que ter ficado se justificando, tinha que ter buscado a face do Senhor, para ter grande misericórdia. Pediu perdão para Deus, e Deus, tão misericordioso perdoou, porém, ele falou pra Jó que os 3 amigos dele, que blasfemaram contra Jó, né, que julgaram, que criticaram, que eles pegassem holocaustos e fizessem sacrifício em prol de Jó. E que nesse mesmo dia, Jó fosse orar pela vida dos seus 3 amigos, aceitando essa oferta ao Senhor. Deus queria unidade ali, né? Deus queria que não só fosse o sacrifício dos 3 amigos em oferecer o holocausto para o Senhor, mas o Senhor, olhando no macro, ele queria a unidade deles, né? Os 3 amigos junto com Jó, fazendo as mesmas coisas, buscando a mesma pessoa, que é o Senhor. E aí o Senhor falou para Jó: quando eles chegarem para oferecer o sacrifício, eu quero que você ore por eles. E aí, assim, Jó começou a orar pelos seus amigos, e ali foi sendo selado tudo aquilo que o Senhor tinha colocado na mão de Satanás, né? Agora o Senhor falou para Satanás sair de perto dele, que Deus ia restituir tudo para Jó novamente, e Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Tudo que Jó perdeu, Deus restituiu em dobro. E assim abençoou, né, o estado de Jó, o Senhor, mais do que o primeiro estado. Então ele passou por tudo isso, passou por todos esses perrengues, mas no final Deus restituiu tudo em dobro, e isso durou alguns anos, né? Como eu falei no outro vídeo. Não foi durante anos, não. Foram alguns meses que isso aconteceu. E aí Jó teve filhos de novo. Teve mais 7 meninos e 3 meninas. E essas 3 filhas de Jó eram as mais bonitas e formosas de todo o Oriente, né? Mais bonitas até que as primeiras filhas. E Jó foi muito abençoado com tudo, né? E aí Jó pôde, de fato, desde o nascimento desses filhos, dizer tudo o que aconteceu com ele, para que não acontecesse mais esse tipo de erro, né? Que Jó oferecesse holocaustos e sacrifícios na madrugada para Deus, para que Deus perdoasse o pecado dos filhos. Não, eles foram uma doutrina já diferenciada por tudo que Jó tinha passado, né? Então Jó foi abençoado, e a gente acaba por aqui, Jó, mas com a reflexão seguinte, de que quando eu comecei a fazer essa aula de Jó, comecei a estudar, me aprofundar mais, eu fiquei até com um pouco de receio em fazer esse vídeo, porque Jó sofreu muito, né? Até nos dias de hoje as pessoas falam assim: nossa, fulano tem paciência de Jó, né? Mas Jó não teve paciência. Jó, ele durante um tempo, ele entendeu o que estava acontecendo. Quando a ficha caiu, ele realmente começou a reclamar da vida, questionar, mesmo sendo um homem puro, reto de coração, sendo abençoado por Deus. Então, mesmo aquelas pessoas que acham que tá com Deus em todos os momentos, todos, e ama e busca, procura, não. Quando acontece uma coisa ruim, é quando é mesmo sondado o coração dessa pessoa. O coração dela é sondado nos momentos difíceis, pra saber se você vai blasfemar contra ele, contra Deus, ou se você realmente vai continuar buscando, amando e tendo fé que aquilo vai passar, que o cativeiro vai virar, né? E quando tem uma coisa que esmaga muita gente, é terrível pra gente, é porque a bênção vem dobrada quando a gente passa por isso. Mas o importante não é você saber onde você vai chegar, o que você quer, o que vai acontecer. O importante é o processo. É no processo que Deus sabe quem são os amigos dele, né? Pra ver se você vai persistir na fé, pra ver se você vai confiar nele. E se você vai entender que quando você caminha com Deus, Satanás só toca na sua vida se for permissão de Deus, tá? Satanás não tem autoridade nenhuma pra tocar na sua vida. É só se Deus permitir, ou se você abrir brechas, porque ele fica de redor, rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar. Então, só vai ter brecha aberta se você deixar. Então não deixa, meu irmão, minha irmã, fecha, sela todas as brechas, caminha com o Senhor, pede a Deus misericórdia, né? O Senhor colocou dentro da Bíblia dele, da palavra dele, tudo que a gente precisa saber para viver nessa terra. Então, onde você for, onde você caminhar, por onde você andar, sempre tem isso aqui nas suas mãos, no seu coração, firmado. Que a palavra do Senhor seja rocha firme na sua vida, né? Que você não venha se desviar, que você venha andar nos caminhos de Jesus, entendeu? A gente precisa pensar no amor de Deus sobre a nossa vida. E não só nisso, né, gente? Não só além disso, pensar nas nossas gerações também. O que vai ser da vida deles, né? Nós precisamos colocar tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprende
na vida dessas crianças, desses adolescentes, nas nossas gerações. Nenhuma vírgula, nenhum ponto final na Bíblia que não seja um aprendizado para nós, né? Essa história de Jó é um aprendizado muito forte mesmo, porque a gente aprende que Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para testar o nosso coração. Isso é fato. E isso é bom. Isso é bom porque a gente sabe que Deus está permitindo porque Ele tem algo pra gente. Ele quer... Quando a gente vai passando por alguma prova, a gente não tem que questionar o porquê que tá passando. Ah, meu Deus, por que que eu tô passando? Não, gente, chega. Chega desse tipo de oração. Você tem que falar pro Senhor, Pai, o que eu preciso aprender? O que eu preciso ainda saber? O que eu preciso ver? O que eu preciso entender pra passar dessa prova? Né? Porque é um aprendizado, Deus não deixa a gente passar por coisas à toa, a troco de nada. Ah, não tô fazendo nada, vou lá sacanear um filho meu. Não é isso. Ele permite que coisa aconteça na nossa vida pra testar nosso coração, testar nossa fé. Pros lugares que Ele vai levar a gente, se a gente tá com o coração, a motivação alinhada com o coração dele. Né? Se a gente tá com o coração puro, com as mãos limpas. Se a gente ama Ele verdadeiramente. Então leva isso como uma flecha, sabe? No seu peito. Deixa entrar no seu coração o livro de Jó. E eu sugiro que vocês leiam Jó. São 41 capítulos, se não me engano. Leiam Jó, aprendam mais de Jó, sobre a história de Jó. E se fortifiquem no que vocês não queiram que aconteça na sua vida. Ou que se tiver de acontecer, seja mais rápido, seja abreviado o tempo. Não se estenda tanto, sabe? E depois disso, do que aconteceu pra gente finalizar Jó, depois disso ele viveu mais 140 anos. Ou seja, nem faço ideia quanto de idade Jó tinha. Mas depois de todos esses acontecimentos, ele viveu mais 140 anos. Seus filhos cresceram, tiveram paz, tiveram bênção. E ele morreu com robusta velhice. Morreu de tempo mesmo, não morreu de doença. E ficou tudo bem pra Jó. E Jó viu até sua 4ª geração. E o pecado do nome de Jó é perseguido ou odiado, né? Então, a gente aprendeu no livro de Jó que ele perdeu tudo. Bens materiais, perdeu a saúde, o seu casamento ficou extremamente abalado. Teve provação espiritual, né? E Jó tem mais ou menos 42 capítulos. Mas grande parte dos capítulos de Jó são os 3 amigos falando com Jó e Jó falando com os 3 amigos, né? Dá uma lida na história de Jó, no livro de Jó. Vocês vão aprender muitas coisas, tem muitos detalhes lá que é importante. E Deus fala com a gente na palavra dele, né? E é importante você ler pra você ter um melhor entendimento. Não só ver vídeo. Maristela, eu gosto muito de ver vídeos ou filmes sobre aquela história e também ler e meditar sobre aquilo. Eu tenho melhor entendimento dessa forma. Tem gente que só lendo entende tudo, tem gente que só vendo entende tudo, mas eu, Maristela, gosto de ler e de ver. E várias vezes faço minhas anotações, porque hoje você vai ler, por exemplo, o livro de Jó. Daqui a 3 meses você vai ler o livro de Jó, você vai ter um outro entendimento. Deus vai te mostrar outras coisas, vai falar contigo diferente. Então, céu e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. E ele é edificante na nossa vida. Cada vez que a gente lê, a gente aprende mais. E fato de sabe quem escreveu o livro de Jó, né? Alguns estudiosos dizem que foi Moisés, mas a autoria nunca foi de fato relatada, né? Então, todo o Antigo Testamento já é direcionado à vinda de Cristo, né? Tudo que acontece já diz, porque Jó, como Cristo veio, né? Inocente, era fiel, era humano, era reto aos olhos do Senhor e passou por todas essas provações, todas essas coisas terríveis, né? Com o cumprimento de Cristo na cruz, até chegar à cruz, tudo que foi passado, tudo aponta. Então, não sendo nada fácil para Jó, no final ele justifica tudo que Deus fez, né? E entende tudo que Deus fez. E é um livro de, assim, um livro triste, mais ou menos, né? É um livro que é uma história triste, mas a gente vê o final. É porque o que acontece? As histórias na Bíblia, a gente já sabe o final. E isso nos traz esperança, né? Mas a vida que a gente tem, a nossa história, a história de cada um que tá aqui, ninguém sabe como termina, né? Mas a gente conta para as pessoas como termina, porque a gente passa por um processo que quando a gente chega a alcançar aquilo que Deus tem pra nossa vida, a gente conta tudo o que aconteceu, né? Se a gente for contando o nosso processo, os nossos perrengues, a gente não conta para as pessoas. Só as pessoas mais próximas que ficam sabendo tudo o que acontece, né? Mas as de fora não fica sabendo, só fica sabendo quando chega lá em algum lugar. Então é bom a gente saber mesmo das histórias da Bíblia, dos acontecimentos, de tudo que aconteceu na vida desses homens e mulheres que estão na Bíblia, pra deixar a gente com esperança, né? A gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então a gente precisa unirmos uns aos outros todos os dias, né? Que você seja um canal de bênção na vida de alguém, que você possa ser uma conexão do céu na vida de alguém, mas não só isso, ora também pedindo para Deus trazer pessoas até você, para que você seja um abençoador, uma abençoadora, seja uma pessoa direto do céu para a vida de alguém. Porque não é só a gente que precisa, as pessoas também precisam da gente. É isso, povo de Deus. O livro de Jó é o livro número 18 na Bíblia. Fica fácil você achar, ele vem antes de Salmo. E na próxima aula vamos fazer um resumo de Salmos também. E eu espero que você tenha entendido, né, cada palavra. Você pode voltar esse vídeo, ver várias vezes. Manda para as pessoas, para elas conhecerem também a história de Jó, ser edificada na palavra do Senhor, tá bom? Então um beijo grande, fica com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.